aí, galerinha, fala meus sócios cringe, como estão vocês? Hoje vamos falar de desenhos bons que não tiveram final. Aquele desenho que ficou a vida inteira, a tua infância inteira assistindo. Será que esse desenho tem um final e eu não assisti? Eu tava na escola e não passou quando eu vi esse episódio. Eu tenho em mente que alguns foram delírio coletivo, porque pra mim tinha final, mas a gente atualiza as nossas listas, né? Alguns eu achei que não tinha final e tinha. Por isso que eles demoraram pra fazer a boa lista. Exatamente. Eu fiquei assim, tipo, beleza, então. Alguns demoraram anos pra ter uma continuação e te quase botou nessa lista, mas tem continuação e a gente não botou. Tipo, Scooby-Doo e os 13 Demônios. 13 Fantásticos. Inclusive, a gente foi descobrir hoje. Por causa disso, a gente vai fazer um review sobre esse filme. Bom, depois da vinheta tem o que vai acontecer agora. Vamos falar logo, sem muita enrolação, qual o nosso primeiro desenho que vamos falar que era muito bom, que a gente passou muito tempo assistindo e não teve um final, que é Projeto Zeta. Basicamente o Fullmetal Alchemist Tupiniquim, americano. Muito bom, inclusive. Aborda temas delicados como preconceito. Fica muito subjetiva a questão do racismo também, só que quem assistiu a série, pega a visão dessas coisas, sabe? E a menina protegendo ele das coisas, mas a mental mesmo, fazer ele se sentir melhor. Porque, querendo ou não, ele é um cara... Ele não se borda, um androide que tá aprendendo sobre a questão do livre-arbítrio, sobre o que ele tem, sobre o que ele vai ter, porque tipo, escolhas dele. Ele foi criado pra ser um ciborgue de guerra, pra ser uma arma de guerra, não pra ser um robô comum. Só que, em resumo, no caso, pra quem não sabe, o Projeto Zeta, ele é uma série derivada, outra série da DC, que é o Batman do Futuro. Quase que veio pra gente uma série final no último episódio do Liga da Justiça Sem Limites, que é o final de fato do Batman do Futuro. É uma explicação total do que acontece, mas enfim. E muita gente não sabe que Projeto Zeta é algo da DC. Muita gente não sabe disso. Do Projeto Zeta é a construção dos personagens, da evolução do Zeta em si, de tudo que acontece com ele. A série é maravilhosa, é muito bem animada. A abertura é muito boa. Eu adorava a abertura. Cuidado! Nós vamos tirar você dessas e eu garanto. Projeto Zeta, criado por Robert Goodman. Tem ação na medida certa, tem drama na medida certa, sempre aborda questões muito interessantes que muitos desenhos daquela época não faziam isso. Poucos desenhos, tipo, o próprio Super Choque faz isso muito bem. Faz isso lindamente, eu acho que até hoje na questão racial, na questão cultural, urbana. O próprio episódio de violência contra as armas também, cara, tá doido. Mas enfim, voltando ao assunto da questão do Projeto Zeta. O enredo mais básico dele é o Zeta sendo acolhido por essa moça, acho que é Rose, né? Uma coisa assim. E eles vivendo essas aventuras, no caso. Só que boa parte disso era pra ele encontrar com o criador dele e descobrir do porquê ele tinha sido feito. Próximo aos episódios finais, a série começa a ficar um pouco mais tensa, começa a abordar coisas mais delicadas e tal. Em resumo, tipo, o final da série, pula, né? Não tem final! A parte que parou, que eu acho que foi o ápice que eu fiquei assim, eu falei, isso vai ser muita onda. Ele não é defeituoso, ele foi criado de fato pra tomar decisões próprias, ele tem a própria escolha dele, então ele basicamente foi a primeira, não, acho que ele foi a segunda, porque eu já vou falar sobre isso daí, ele foi a segunda criação de uma outra inteligência artificial. E é muito bom ver de onde os criadores puxaram suas inspirações, que é basicamente X-Men, que é Poder da Mística, e Exterminador do Futuro. Basicamente, os dois muito beberam da fonte, no caso. E o que é mais tenso, e acho que é o que mais chamou atenção no entre aspas final, que era o gancho pra segunda temporada, e uma coisa assim que eu acho que é expoente mais aquele universo, porque esse é um plot twist muito foda, porque no último episódio que foi lançado, acontece um incidente lá, e quando vê a mostra, tipo, o criador dele se afogando, no caso, ele com uma mão mecânica, assim. Ao que ele entender, ele é um ciborgue também, um ciborgue que criou outro ciborgue. Então, eles pegaram a visão, tipo, do que poderia acontecer mais lá pra frente, então basicamente o Zeta era só o primeiro ciborgue de um outro ciborgue que criou ele, entendeu? Então, eu fui procurar alguma coisa sobre como seria uma nova temporada. E pelo que eu li, eu fiquei meio decepcionado, porque eles estavam tentando inventar demais, até que a própria Rose, a moça lourinha, seria uma ciborgue também. O que não faz o menor sentido se tu pegar pra ver a série. Porque foi pai, mãe. Não inventaram de. Ela apresenta ele como se fosse o namorado dela lá, basicamente isso. Ela protege ele das coisas, porque sempre quer sequestrar ele, porque ele é uma arma. Não faz muito sentido ela ser uma ciborgue. Ou seja, e mudar o enredo da série. Por isso que será que foi uma boa
boa, não tem um final, porque se fosse pra ir pra esse caminho. Exatamente, ia ser um retcon em cima de algo que um retcon que não faria sentido, né? Pra quem não sabe que retcon é meio que um reboot no meio da série. Como se você apertasse o botão de reset e tudo que aconteceu até agora fosse nível coletivo. Exatamente, entendeu? Ben 10 no universo aborda isso na última temporada. Jojo, na parte 6. Total, dá um reboot total. No final da parte 6, que agora tá na Netflix aí. Assistam, inclusive, muito boa. Jolene, maravilhosa. Netflix não sacaneia as próximas temporadas, por favor. É um reboot que eles sofrem, então. Sim. Na verdade, é só uma série à parte, na verdade, como se fosse spin-off em outro universo e tal. Então é esse o enredo mais básico do Projeto Zeta. Merecia ter uma continuação. Um desfecho, pelo menos. Bom. Se não é pra ter uma nova temporada, um desfecho seria muito bom. Porque a gente termina de um jeito que dá a entender que teria uma continuação que não tem. Exatamente. Olha, eu acho que uma série assim que conseguiram resgatar e dar um desfecho bom, um final bom, foi o Samurai Jack. É um final triste, porém é um realista. Resgataram, não, por ser a principal do Cartoon Network, resgataram o Adult Swim, onde eles podiam elaborar mais temas que seriam muito pesados para as crianças. Ele barbudão lá com uma metralhadora. Não. Agora vamos para o próximo desenho ou anime, caso o otaku chato reclame aí, que é Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas. Que é basicamente a melhor animação que eles têm. Muito bonita, não é feito por ator animation, também por isso que seja bonito. Ou não, o que foi que eu falei? É basicamente o Cavaleiro Zodíaco sem filler. E com uma animação muito melhor, é como se fosse uma realidade paralela. É uma realidade paralela. No mangá eles tentam adaptar o Lost Canvas, só que eles acrescentam outras coisas. Então o Lost Canvas é um mangá à parte, que é 1000 vezes melhor que o original, porque ele é de fato realista e não tem o poder da amizade. A própria Athena é melhor. O Seiya não é tão maçante, porque o Seiya chega numa parte. Uma coisa que me chateia é porque não tem um cara tipo o Ikki. Só isso que eu fiquei assim. Mas tem um Doku junto com o Shion. A amizade deles é linda em qualquer realidade, sem mais. Mas só uma temporada de 10 episódios. 10, só 10. Você pensou que tem uma cena pra bonitinho. Porque, tipo, não falta muita coisa. Basicamente, a cena agora a guerra contra o Thanatos. Bleach tá voltando. Hunter teve. Fullmetal teve. Por que não pode? Tem muita coisa pra te falar, mas assista Lost Canvas, que é muito bom. E agora vamos falar sobre Marvel. Algo coisas da Marvel. Antes da Disney comprar ela. Tipo antes de depois de Cristo, sabe? Quando a Marvel ainda podia ir a temas mais um pouco delicados. Quando não tinha mais aquele momento ser tudo muito igual, tudo. Podia fugir um pouco do roteiro, que é espetacular. Homem-Aranha. E só dimensões horrorosas. Vamos falar dela daqui a pouco. Só foi eu que assisti essa menção honrosa. Nós começamos logo de fato com o Peter não tendo Mary Jane. Isso já é uma quebra de expectativa, porque a maioria das vezes é sempre Mary Jane e Peter. No espetáculo Homem-Aranha temos a Gwen. Só que esse negócio da questão da Mary Jane veio muito por causa dos filmes do Sam Raimi, que são muito bons a propósito, nada contra. Eu amo esses filmes, os dois primeiros, o 3. Peter dançando lá, o Venom magrinho. Comentando a questão do Venom, o Venom do espetáculo Homem-Aranha, pra mim, é a melhor encarnação total do Venom. Era maravilhoso, cara. Brutal, violento, sociopata, perseguidor. Mano, ele tem de caçar Tia May. Ele é muito bom. O J.J. Abrams dessa versão, que é muito bom também, quando ele contrata o Peter pra ser o fotógrafo. Não entendi nada. Não, o J.J. Jameson, o J.J. Abrams é o diretor, aquele que fez merda. É tudo JJ aí, conflito. Pois é, tá, então pode tomar cuidado. Esse espetáculo Homem-Aranha, a questão dela era inimigo da semana. Só que tinha sub-enredos que focavam também na vida pessoal do Peter Parker. Basicamente, escaneado de uma HQ do Homem-Aranha, da época antiga, dos anos 80, 70. E é muito bom ver o Peter com crise de identidade às vezes, porque, tipo, ele começa a achar que ele não é o indicado pra ser o Homem-Aranha. Ele começa a se sentir mal, porque às vezes ele tenta fazer as coisas e as coisas não dão certo. Exatamente. É muito bom ver esse lado do Homem-Aranha que quase não vê. Aí você vê todo feliz, todo amigão da vizinhança. É bom ver esse lado um pouco mais humano do Peter. Eu gosto muito também quando ele adquire um uniforme negro na simbiose. Fica muito bom porque tu vê ele de fato sendo brutal e tu vê a influência total que a simbiose tinha por ele, nele. E mostra também que o Peter é um ser humano como qualquer outro, que ele é cheio de falhas. Porque nesses momentos que ele tava com a simbiose negra, ele quase matou o Sinistro sozinho. Cara, ele ia matar ele, só alguma coisa e tal. Enfim, acho que de identidade dele, a consciência, o tio Ben. Não temos Tia May gostosa como temos hoje em dia, mas temos a Tia May legal. É bem legal. Aquela Tia May que faz pilates. Exatamente, entendeu? Tu vê que aquela Tia May. Ela não é paradona toda meio doente. É uma ativa. É uma Tia May que tá superada da questão do tio Ben. Então, pô, isso é bom pra é doido. Então, todo o núcleo dessa animação é bem aproveitado. Todo mundo lá tem seu papel. A Mary Jane chega a aparecer, mas numa parte assim, era pra ela aparecer. Era quando o Peter já tava meio que gostando
gostando da Gwen, a Mary Jane aparece, só que em momento algum ela, tipo, flerta. Ela flerta com todo mundo. Então, é natural do personagem dela. Ela assim, não, é gloriosa a Mary Jane que ela trai o Peter nos próprios filmes. tu é doido. Coitado do Tobey Maguire. Aí o que acontece? Mas no caso, foca muito na questão da relação de amizade que ela teria com o Peter e com a Gwen, que ela é independente emocionalmente. Isso que é interessante. Então, tem uma diferença entre ela não prestar, ela não respeitar o Peter, do que ela ter aquela liberdade emocional que ela demonstra que ela tem, entendeu? Então, pra mim, essa é a maior adaptação do Homem-Aranha. Ela parece mais velha do que os outros que estão ali. Por isso que ela também parece não ter interesse no Peter. Exatamente, entendeu? E assim, encerra a primeira temporada. É muito bom porque tem aquele gancho que acaba que ele beija a Gwen Stacy, sim, também, e dá continuação. Segunda temporada, perfeita em todos os aspectos. Chega os desconhecidos, tipo... O espetacular Homem-Aranha do cinema tivesse baseado mais nesse desenho, cara, duvido se não superava o do Tobey Maguire. E, tipo, a questão é que tava desenrolando pra um nível assim que fosse ter uma briga de gangues, sim, porque estão vendo que nem o rei do crime da cidade. Você viu que o rei do crime é aquele rei do crime? É um gigante que é um prédio. Todo mundo sabe que o quão lendário ele é. Ele ia aparecer nessa série com certeza. Só que tava com a disputa. E quem seria o rei do crime? Seria o Lápide, que é aquele cara todo branco, tal, que não respira, ou o Dr. Octopus, entendeu? Então tava naquela disputa entre os dois. E nesse meio tempo, tinha o problema do Peter, tal, tudinho. Venom apareceu. Tinha também o Duende Verde. O arco do Duende Verde é muito pesado, porque tu vê o quanto Norman Osborn, quando tá infectado, com a dosagem lá, tu vê o quanto psicótico ele é. De fato, todo mundo naquela série, até que a pessoa em episódio foi muito bem adaptado. Mas destaque do Venom. A luta do Homem-Aranha contra o Venom é perfeita. E é muito bom ver como o universo foi escalonando. Porque começa de uma maneira bem pequena. Exatamente. E o Peter vai evoluindo como personagem. Os próprios vilões vão ganhando mais camadas. Isso é muito interessante. Tipo, uma coisa que eu percebi vai ter terceira temporada, porque no episódio, acho que é o do Venom, não sei, eles estão lutando num asilo e mostra o Cletus Cassidy. Quem não sabe quem é o Carnificina, mas quando ele ainda tava como detento de um hospital psiquiátrico. Isso lembra um pouco o Asilo Arkham. Olha aí. Então, tipo, já tinha aquele gancho de que, pô, vai aparecer o Carnificina lá pra frente. O Carnificina é um dos vilões mais violentos que ele tem, entendeu? Então, porra. Que no cinema, Sony, por favor, né? E eu adoro aquele ator, cara. Olha que eu gostei do primeiro Venom. Muita gente falou mal, mas eu achei divertido. Achei legal a interação. Aquela cena da moto. Eu achei legal a interação do simbiose com o Ed Brock. Eu achei muito interessante isso daí, saca? Enfim, voltando ao assunto da questão do Homem-Aranha, aí a série acaba. Now the world don't move to the beat of just one drum. Foi no período que a Marvel foi vendida pra Disney. Isso. E a Disney não sabia o que ela ia fazer. O espetacular Homem-Aranha não era produzido pela Disney, era produzido pela Warner, não sei se fosse pela Sony. Acho que era pela Sony, mas ele era distribuído pela Disney XD. Eu não sei o que aconteceu, porque até hoje os fãs pedem por uma nova temporada, quiseram terminar a série aí e fizeram o Ultimate Spider-Man, que vai ser fiquei longe. Tem começo e fim, mas sem graça, não é aquele Peter que a gente esperava. Peter do cinema, né? Que usa tecnologia e tal. Eu já vi no cinema, não quero ver de novo. Eu quero ver o Peter pobre, passando necessidade. Cortaram a água dele, cortaram a energia. Eu tá querendo Bolsa Família. Né? Eu quero ver isso, cara. Eu quero me identificar com o Peter. Se ele tiver muita tecnologia, como é que eu vou me identificar com ele? Realmente. Menção honrosa. Tem outra série também que veio antes dessa, da Homem-Aranha, a série 3, que ela é totalmente em 3D. Essa série tem coisas que hoje em dia a Marvel jamais produziria, e eu duvido muito que essa série vá pro Disney Plus. Provavelmente ela pode aparecer no Star Plus, não, mas talvez. Procure Homem-Aranha, a série animada, ela é totalmente em 3D. Ela tem 13 episódios. Há quem diga que ela se passe durante os filmes do Sam Raimi, ou não sei, mas a série tem muita ação, muita violência e muito sangue, entendeu? Então, tipo, tem o Harry Osborn amargurado porque o Homem-Aranha matou o pai dele, tem um Homem-Aranha muito ocupado com os deveres dele pessoais. Eu acho que se fosse hoje em dia não passaria nenhuma TV aberta, né? Com certeza não, provavelmente vai ser uma das que já passou na Globo? Passou na Globo, da época dele Lobinho, cara. Eu lembro que eu assisti. Mas eu acho que se passasse hoje seria pelo menos de uma maior de 12 anos, né? Pelo menos isso. Eu lembro que a série, eu lembro do Marcelo que chama a série dele enfrentando, acho que era a Cyber Sable ou o Kraven, o caçador, não sei qual ele tá enfrentando. Só sei que enferrou uma espada nele e segurava a espada. E a espada aparecia completamente a espada entrando nele. E o uniforme rasgado, só sangue e tal. Não, era um samurai que ele enfrentava que usava uma espada tal, que tava amaldiçoado. Então a série tinha esse enredo mais dark. Mano, eu sei que tem uma parte que ele enfrentava o Largato e o Largato morria. Vê morte na Marvel hoje em dia? Vamos ver. Entendeu? A gente vê, só que é algo bem heróico, bonitinho e tal. Até quando é vilão, sabe? Aquele velho ditado, não tem corpo, não morreu. Pois é. Entendeu? Então assista esse Espetacular Homem-Aranha, boa pedida, e assistam Homem-Aranha, a série animada de 2003, que é totalmente em 3D.
um desenho que ele adorava. Vamos falar agora sobre Wolverine e os X-Men. Um desenho com poucos episódios, infelizmente. Isso é uma temporada inteira. Mas é pouco, pra comparado a outras. Comparado a outras coisas que lançam até demais. Esse aí passou na Record, passou os 5 episódios citados. Passou 4 episódios. Depois passou Pica-Pau, porque é só isso que a Record tem. A Record, como de costume, fez um hype em cima dessa animação. Tá? Eu tava até contente, porque eu sou da época que a Record exibia Pokémon. Tá? Então, pô, vou assistir uma coisa assim diferente, né? Assistia Garfield na Record. Passava outras coisas além de todo mundo ter o clipe. Passava Xena. Hoje duvido que passe Xena na Record. Cara, não tem como passar, porque o final foi totalmente lésbico. A Record jamais seguiria hoje em dia, sabe? Exatamente. Todo o BO queria dar, né? Pra onde você for, irei com você. Eu sabia que ia dizer isso. Eu lembro que a questão do Wolverine e X-Men era mais focada na questão do Wolverine ser o líder dos X-Men, basicamente. O que no X-Men Evolution, isso não é em nenhum momento. Porque o líder do X-Men Evolution é o Ciclope. Tanto que tem um momento X-Men Evolution que o Wolverine vai embora. Pega a moto dele, vai embora e volta só no final, na última temporada da série. E ele volta basicamente só pra parabenizar o pessoal. Legal, vocês fizeram um bom trabalho. Que é quando eles já estão tirando as máscaras. Porque chega um momento do X-Men Evolution que eles não querem mais usar máscara, ele quer se aparecer. Em X-Men Evolution fez geralmente, inclusive. A questão do Wolverine e X-Men é porque eles trabalhavam a ideia de passado e futuro. Então tinha beber muito da fonte de Dia de Futuro Esquecido. O professor Xavier do futuro, da época do Dia de Futuro Esquecido, mandaram uma mensagem pra Jean Grey e pra um corpo em coma do professor Xavier do passado pra alertar o pessoal. Só que nesse meio tempo, o Wolverine tinha que ser o líder. O Wolverine era a chave de tudo de algum jeito. Assim é nos filmes também, né? Exatamente. É porque era Fox, né? Fox. Mas tudo bem, acontece. Eu gosto do Wolverine tal, mas comparado às HQs, o Wolverine é totalmente brutal. Eu acho muito tosco o Wolverine, tamanho velho, querendo ser talarico da Jean Grey. Porra, é um negócio meio bizarro, porque ele tem, sei lá, 200 anos. Deixa o cara, deixa o moleque lá, deixa o Ciclope lá com ela pra atrapalhar. No universo Ultimate da Marvel, isso dá um belzão, porque os X-Men são todos adolescentes. É um negócio meio complicado pra isso, né? Eu gostava do universo Ultimate pela questão de serem adolescentes, serem pessoas jovens e tal, mas enfim, a Marvel tá voltando isso ali, mas é uma história pra outro momento. O universo Ultimate conversa toda hora, beleza. Voltando à questão do Wolverine e X-Men. Então, tipo, tinha todo esse enredo, assim, da questão de viagem no tempo, de consertar algumas coisas, pra mostrar personagens que não mostravam muito. Mano, mostrou até a terceira-feira do Magneto, que é a Polaris. Ela sequer é citada no desenho. Mostrou o Nito, que pra quem não sabe, foi um mutante que fez cagada num dos melhores arcos da Marvel nas HQs, que foi a Guerra Civil, que foi o que explodiu uma escola e basicamente um bairro inteiro, com um monte de crianças, que foi o que gerou a Guerra Civil, que eu acho que foi o último arco realmente bom da Marvel nas HQs. História pra outro momento também. Enfim, continuando, então, mostrou muita coisa. Mostrou o Gambit, de fato, como um anti-herói que ele é. Ou no X-Men Evolution, o Gambit só quer saber de paquerar, vampiro. Ele faz nas HQs, mas na Wolverine dos X-Men mostra ele como um bom Cristo, cara, que tenta enrolar o Wolverine. Tem muito episódio bom, cara. Eu tenho até que assistir, inclusive, no Matar meu Tempo fazendo isso. E acho que foi um dos últimos desenhos produzidos pela Jetix. Sim, que inclusive a gente tem que falar sobre isso mais lá pra frente. Mas no final da Jetix. De fato, não tem continuação, ninguém explicou nada. Eu acho que foi uma das vítimas da compra Disney pela Marvel. Vou dizer que é bem antigo. Pela Marvel. Então, basicamente, o final, quando eles meio que conseguem salvar, eles alteram de novo a realidade, porque esse X-Men, viagem no tempo, nunca dá certo. Então, quando eles conseguem consertar essa realidade, o que acontece de fato seria a realidade do Apocalipse. Aí a gente pensa, voltou, vamos ao futuro de novo. O que aconteceu? Mostra o Ciclope só com o olho, cabelo grande, e do lado dele tem o Apocalipse. Aí, em continuação, ia ser tipo, pô, bagulho doido, vai rolar tudo, tem que rolar, tal, tudo que os fãs queriam, né? Porque a Era do Apocalipse é uma saga. Não, X-Men Evolution, pra mim, adaptou lindamente o arco de Apocalipse. Eu acho muito bom. E eu queria muito ver no Wolverine X-Men, porque a animação é muito boa, cara. Tal, mas enfim, cancelaram. Now the world don't move to the beat of just one drum. Então foi mais uma animação que não teve final. Mas se tu quiser, tu pode cortar as últimas cenas e assistir até a parte que o Wolverine salva tudo e tal, que dá tudo certo. Corta o final. Tenta o final. Até inventar uma coisa que não ia ter. Fazer, o Wattpad lá pra isso aí, né, tal, fazer fanfic. Então, o pessoal do BTS pra fazer fanfic, faz aí com o artigo. Próximo. Agora, por último, vou fechar com chave de ouro, né? Um dos mais injustiçados que não teve um final. Jovens Titãs. Cara, eu jurava que tivesse final. Tava, tipo, na escola e não vi o episódio. Os Jovens Titãs, eles têm uma alucinação coletiva que tem um final. Sim, mas nada mais é do que um loop temporal que o SBT criou. Porque, pra mim, o último episódio de Jovens Titãs é quando eles encontram os Titãs da Costa Oeste. Que eles meio que passam o bastão pra eles. Pois é, era pra ser esse último episódio. Mas aí não é. Porque
porque tem mais episódios depois disso. Sim, de fato, o último episódio que tem é o episódio que não explica muita coisa, mas só acaba de fato, que é um episódio muito crítico, é um mutano encontrando com a Terra de novo, ela viva. Sim, no Japão, sei lá, assim. Tanto que eu acho que é um dos ganchos que tem pra ter o filme. O final, pra quem não viu na série, é no final dos Jovens Titãs em Tóquio, que é quando o Robin beija a Estelar, finalmente. Mas é um crime não ter um final depois daquele arco do Slade, porque o arco do Slade é lindo. Ele morreu, reviveu. Ele botou os chips, um monte de chips que podia ser tipo uma bomba pra estourar dentro dos outros titãs. Só o Robin sabia disso. Ele não podia contar pra eles, porque se ele contasse, o Slade estouraria. O Robin fica completamente destruído ao saber desses chips que o Slade colocou nos titãs. Cara, o Robin fica completamente depressivo nos momentos que até tá todo mundo relaxando e ele não consegue pensar direito por causa disso. Imagina isso. É um desenho infantil. Tanto que por isso que mudaram o nome do Slade. Era pra ser Exterminador se botaram de Slade pra ser mais leve. Ele torturando crianças mais leves. Tem momentos que eu achava muito violento ele contra o Robin. Eu achava que o momento, como acontece, de fato, que o Robin ia virar o Asa Noturna. Vira só naquela alternativa que a Estelar meio que morre. Outra coisa também, nessa série, porque cada temporada é focada em um personagem. Sim. A primeira temporada é focada no Robin. A segunda, se não me falha a memória, que morre no Cyborg. A terceira no Mutano. A quarta está na Ravena. Não tem uma temporada focada na Estelar. Tem os pequenos arcos da Estelar também, que é quando ela começa a perder a memória e ela encontra com a irmã dela e tal. Mas só que, tipo, não é. Tipo, acho que ela foi deixada um pouco de lado nesse aspecto, saca? Porque pegar pra ver as animações da DC separado da série e ver como a Estelar tem um potencial muito bom. Aquele filme Liga da Justiça, esse filme é muito bom. Eu acho uma coisa também muito pesada pro desenho infantil é a relação da Ravena com o pai. Cara, a relação da Ravena com o pai é muito pesada pro desenho infantil. Ela basicamente é só um arauto dele aqui na Terra pra as vontades dele. A gente terminar a série sem ter os desfechos disso. A gente não tem o desfecho da Ravena se acertando com o pai dela, nem da Estelar se acertando com os da raça dela também, que tem um conflito lá. O Robin vence o Slade. Mas o Slade revive. Mas a gente não tem uma continuação dele. A gente sabe que o Slade não morreu. Ele só fica lá, sabe? Então... E tem o conflito do Mutano com a Terra que não é resolvido enquanto o desenho acaba. Fica uma sensação assim, tipo, pô, mano, porque apesar de eu apoiar muito o relacionamento do Mutano e Ravena, eu acho que a química com a Terra é mais forte. Exatamente. Pra quem gosta de um drama adolescente, um prato cheio, sabe? Porque, tipo, pensou, mano, o cara viu a mulher que ele gostava trair ele, a mulher que até então gostava dele também, por assim dizer, que eu acho que ela gostava, em algum momento ela gostou dele, trair ele, depois ela precisa de normal, não lembrava dele. Mas foi triste demais, cara. E eu queria ver mais também dos mutantes da Costa Oeste. Eles são muito bons, cara. Basicamente as mesmas versões dos titãs normais, só que do outro lado da cidade. Tipo, eu adorei quando apareceu o Ricardito, sim, Kid Flash lá e tal. Fiquei assim, tipo, nossa, mano, perfeito. Tipo, a gente quer ver mais disso. Aí tem a Justiça Jovem, mas não é a mesma pegada. É outra coisa a Justiça Jovem. Justiça Jovem tem aquela questão de ser uma realidade onde todo mundo tem esse peixoto. Não, o Justiça Jovem trabalhou isso muito bem, porque, tipo, de fato, todos os heróis que a gente conhece da DC estão lá. É como se fosse a mesma linha do tempo, então os heróis envelheceram, tiveram filho, tanto que tem 3, 4 gerações de Flash, entendeu? Isso que é interessante. O Justiça Jovem poderia estar nessa lista de desenhos que não tiveram finais, porém, teve mas a gente não sabe se ainda se vai ter. Porque fica no vai e volta, principalmente agora que a Warner foi comprada, a gente não sabe o que vai ter no futuro da Warner. Pois é, de novo a gente criticando a Warner. O que eles podem fazer, né? Eles estão uma confusão a Warner. Se eles gostam de fazer reboot de a Disney faz, e a Warner não pode fazer pra resgatar um desenho antigo. Tem um desenho que pode ser resgatado. Os Jovens Titãs em Ação, eles fizeram um crossover com os Jovens Titãs clássicos. Basicamente, eles querem reviver a série. Senão, não fariam isso. Por ser os Jovens Titãs em Ação, a galera meio que distante. Sim, eles são muito cabeçudos. Defendendo. O Jovens Titãs é legal porque tem muita referência. Sim, é um desenho infantil. Só que tem até uns episódios que eu achava. Eu vi um episódio que eles acham pé de cabra. Opa, tem um episódio que eles ficam tirando leite pra todo mundo. E a vaca, e a vaca é o mutando. E a vaca é o mutando. E eu fiquei. Leitinho pra você. Então, o rolê do Jovens Titãs em Ação é os easter eggs, é as missões e tal. Isso é interessante ser, tipo, tal. Mas Jovens Titãs que era um bicho mesmo. Eu acho que é um e era muito legal ver uma animação com traços de anime e também traços de cartoon. Era basicamente uma mescla dos dois. Exatamente. Era muito interessante, porque a gente não tinha mais basicamente algo assim. Tem o T-Duelo Shaolin, tem Mega XLR também tinha esses traços. Mega XLR maravilhoso, Missão Rosa, bem final, ainda bem, é um dos meus desenhos favoritos. A HBO resgatou, inclusive, assistam lá, tá? Merece uma temporada nova.
nova, mas O problema é Jovens Titãs. Tem arcos tão bem escritos, tem personagens carismáticos do início ao fim, quando chega não tem final. Isso é muito ruim. e eu nunca me perguntei por que aconteceu isso, sabe? Então, tipo, outro... Porque, pelo que eu entendo, a série sempre vendeu bem. Sim. Tanto aqui como fora, no mundo inteiro. Uma das poucas animações que foca na questão de salvar o mundo em outro país que seja os Estados Unidos. O filme no Japão. Exatamente. Saca? É uma questão também que a DC fez muito bem nas animações dela. Tipo, não é só em Nova York que ele salva as coisas, né? E menção também no Hi Puffy Anime, a Yami Yumi que faz e cantam a abertura. Isso é muito legal. Não, tipo, eu adorava os desenhos. Eu lembro que foi lançado na mesma época no SBT, no Monte de Companhia. Sim. Então, Eu adorava ver o Kais. O Kais era muito legal. o cara que é golpista, né? O Nossa, Kais era muito legal. A Yumi, a Alma, então era muito legal o desenho. Dividido do ônibus, fazendo turnê. muito legal. É legal, vou tirar um dia pra rever isso daí e tal. Mas é isso, cara. Então são animações assim que tem seu valor histórico, não tem um final conclusivo e Tem fãs que até hoje são órfãos, principalmente de Jovens Titãs, Espetacular Homem-Aranha, que eu acho que são as duas séries dessa lista que mais fãs pedem pra ter uma continuação. outra questão também é que eles investem mais em reboots, mais em outras séries baseadas e tal, mas continuações que seriam boas, interessantes, não. O mercado mudou realmente, mas tem como encaixar. Homem-Aranha nunca saiu de moda e nunca deve sair. Nunca saiu os 15 anos dele. Sempre rola um reboot, ele faz tentando rebutar. Ou então, já cansei de ver a história do Peter, eu boto pra fazer com mais Morales, é a mesma história, só que de uma versão diferente, mas é o Homem-Aranha de novo. É interessante. Não, mas Moraes acho que ele chega até a ter impacto maior do que o Peter Parker, pela questão dele ser um cara negro, do subúrbio. Sim, o pai do Miles é policial. E ele não é pobre, ele é de classe média. Exatamente. Ele é um garoto que basicamente tem uma vida boa. Ele só quer viver a sua vidinha. Mas a vida dele começa a dar merda quando ele se envolve com a questão de ser Homem-Aranha. Se o Peter Parker nessa realidade ele morre, ele decide assumir e tal. Então, E tem o tio dele que é um vigarista. que é o gato, o nome dele é muito legal. Detalhe que os problemas do Homem-Aranha original foram para as costas do Miles Morales. Ele foi ele que matou o pai do Miles. Você acredita? Então, tudo que o Homem-Aranha tinha, então o Homem-Aranha é um cara que tem muita responsabilidade. Só que o peso de ser Homem-Aranha é uma coisa assim que não é pra qualquer pessoa, porque os problemas do Homem-Aranha foram todos pro Miles. Jovens Titãs também nunca saiu de moda, porque senão não teriam uma nova versão, talvez para mais infantil, mas sempre esteve no hype dos desenhos que o Netflix estreou na última década. Foi um que perdurou, porque tem outros que só estrearam e morreram pelo caminho. Eu gostei, não, continuei. Jovens Titãs daquela época foi o único que teve um reboot, no caso, que o Jovens Titãs em Ação, pronto. Além de Ben 10, porque Ben 10 o Cartoon não vai forçar isso pra sempre, né? Dos desenhos que fizeram sucesso da última década do Cartoon foi apenas um show, Hora de Aventura, Steven Universe e Jovens Titãs. Da última década foi esses que se salvaram, que o Cartoon Network não desistiu de produzir eles. Tanto que os universos estão sendo até hoje uma luta. E tinha o Arrônia, um desenho muito esquisito que tá por aí também. Mas outro desenho também que nunca acabou foi o Bob Esponja. Tá aí até hoje. Até hoje. Produzindo novos episódios, a Nick vai espremer Bob Esponja até a última gota. O criador até morreu. Exploraram até o máximo padrinhos mágicos, mas já acabou, mas exploram. Então, sobre a questão dos Jovens Titãs, é isso, cara. Então, tipo, é um desenho que merecia um final de fato. Acho que de todos da lista, junto com o Homem-Aranha, é os que mais merecem de fato um final conclusivo. Na verdade, o espetáculo Homem-Aranha, ele não merecia um final, ele merecia mais temporadas, porque tem muita coisa pra explorar. Talvez até um filme, quase um filme, já que não quer terminar de fazer uma série grande. Quem sabe no filme que vai lançar Aranha Verso, vai ter segundo agora, quem sabe porque tem boatos que vai aparecer o Tom Holland, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield no filme, quem sabe não apareça esses Homem-Aranha. Então tem a teoria de que esses Homem-Aranhas possam aparecer nas animações antigas lá. Se aparecer, cara, vai ser um prato cheio, vai ser um final, mas caso apareça vários Homem-Aranhas fora dos filmes e os das animações, vai ser basicamente o que o Homem-Aranha sem volta pra casa não conseguiu ser. E é isso. Obrigado. Eu tava voando aqui criticando já outra coisa. A gente critica no próximo vídeo, quem sabe. Então é isso, gente. Obrigado. Se inscreva aí. Se inscrevam. Siga nossas redes sociais, que estão aqui embaixo. Comenta, dê engajamento pra gente, dê ideias pra gente. Dicas, é isso. Próxima, galera.